Olá, seja muito bem-vindo. E o tema da nossa aula de hoje vai ser indicadores econômicos. Como ler os números que movem esse mercado? Vamos lá então? Os indicadores econômicos, eles funcionam como um painel de navegação para quem investe. Eles não apenas revelam o estado atual da economia, mas também apontam tendências que podem aí mudar o rumo dos ativos financeiros. Imagine dirigir uma estrada desconhecida sem GPS, né? Qualquer curva inesperada pode gerar perda de tempo, combustível e segurança. O mesmo acontece nos mercados. Sem os dados, as decisões são guiadas apenas por intuição ou ruídos de notícia. PIB, inflação, taxa de juros, câmbio, indicadores de emprego e balança comercial formam a base desse painel. Eles mostram se a economia está acelerada ou freando, se a confiança do consumidor está em alta ou em baixa, se o crédito está caro ou barato. Esses sinais ajudam a decidir se é hora de você proteger o patrimônio, ampliar o risco ou buscar novas oportunidades. Interpretar os indicadores não é prever o futuro com exatidão, não. É criar cenários possíveis e preparar respostas inteligentes para cada um. Com esse método, o investidor ou trader, ele consegue realmente transformar a volatilidade em vantagem, reduzindo aí o improviso e aumentando a consistência. Entender o porquê dos movimentos econômicos oferece clareza para agir com disciplina, posicionar-se de forma estratégica, né? E também evitar decisões baseadas apenas em emoções de curto prazo. É assim que se constrói longevidade nos mercados. O PIB não é apenas um dado divulgado para cada trimestre. Para bancos, fundos e investidores institucionais, ele funciona como um radar global que orienta as decisões bilionárias e mostra onde o capital deve fluir ou recuar. Um crescimento acima do esperado em países como Estados Unidos e China pode atrair recursos e, ao mesmo tempo, reduzir a liquidez nos mercados emergentes como o Brasil. Ou seja, o PIB de uma economia não afeta apenas os ativos locais, mas também o poder de redesenhar fluxos financeiros mundiais. O que realmente movimenta o mercado não é apenas o número, mas a diferença entre expectativa e resultado. Isso é muito importante. Essa surpresa ela leva a bancos centrais a rever políticas, gestores a reposicionar carteiras e grandes players a capturar ganhos aí antes da maioria. Outro ponto essencial é a composição do crescimento, tá? Um PIB baseado em consumo pode sinalizar aquecimento interno e riscos inflacionários. Quando vem de exportações, ele indica competitividade global. Se é puxado por investimentos, ele revela fortalecimento da capacidade produtiva para o futuro. É justamente essa leitura que os grandes investidores encontram pistas sobre setores e também tendências. Então, o PIB também pesa na percepção de risco soberano. Crescimento fraco piora a relação dívida versus PIB. E eleva também custos de financiamento. Além disso, influencia também diretamente moedas e fluxo de capital. PIB forte tende a atrair capital e valorizar a moeda, enquanto que o PIB fraco, claro, gera a saída de recursos do país. Ele revela narrativas globais, direciona trilhões em capital e permite antecipar movimentos de mercado que bem antes da maioria, possa enxergar. A inflação é muito mais do que um número mensal. Ela é um indicador central para decisões globais, né, de capital. Tá? Então, fundos internacionais, bancos centrais e gestores institucionais não apenas monitoram a inflação local, mas a interpretam também no contexto macroeconômico global. Isso é muito importante. Ela indica pressões sobre consumo, investimentos, câmbio e política monetária, e é também uma das métricas, né, que define os movimentos bilionários entre países. Quando a inflação começa a acelerar, grandes players ajustam carteiras em antecipação a mudanças, né, de juros e políticas fiscais que com certeza virão a seguir. Elas não esperam o dado final a ser divulgado. Analisam expectativas, núcleo de preços e tendências setoriais, reposicionando aí o capital antes que o mercado de varejo consiga reagir. Um país com inflação descontrolada pode se tornar menos atrativo, enquanto que economias com inflação sob controle passam aí a receber fluxo internacional de recursos, né, fortalecendo a moeda e o crédito. Tá? Além disso, a inflação serve como sinalizador de ciclos econômicos. Alta persistência
alta, persistente, indica aí superaquecimento e risco de aperto monetário, afetando o crédito, commodities e também investimentos globais, tá? Inflação baixa ou moderada sugere espaço para estímulo econômico, a expansão de liquidez, né? Os grandes players também usam a inflação para criar estratégias de hedge e diversificação internacional. Setores capazes de repassar custos, ativos atrelados a commodities e moedas fortes são escolhidos aí para proteger o capital. Então, a capacidade de antecipar tendências inflacionárias e interpretar os seus efeitos no sistema global é o que separa decisões estratégicas de reações pontuais. Esse é o ponto. Em essência, compreender a inflação do ponto de vista macroeconômico global permite ao investidor enxergar além do número, revela riscos, oportunidades e direciona movimentos estratégicos. A taxa de juros não é apenas o custo do dinheiro, tá? É um instrumento central de política econômica e um sinal global que orienta fluxos de capital. Bancos centrais e investidores institucionais monitoram cada movimento, porque a Selic ou a sua equivalente em outras economias determina aí não apenas o custo do crédito, mas também o ritmo de crescimento, de liquidez e o comportamento dos mercados globais. Quando os juros sobem, grandes players calibram ou recalibram, né, as suas posições. Crédito mais caro desacelera o consumo e investimentos, tornando setores resilientes e ativos defensivos mais atraentes. Mas essa é uma oportunidade estratégica. Papéis pós-fixados, investimentos indexados a juros e setores capazes de repassar custos se tornam aí instrumentos de proteção e geração de retorno consistente, mesmo em ambientes adversos. Em ciclos de queda de juros, a leitura macroeconômica é crucial, viu? Antecipar tendências permite alongar prazos em títulos pré-fixados, investir em ativos atrelados aí à inflação e posicionar-se em setores sensíveis ao crédito, como o varejo e a construção, que tendem a se beneficiar da liquidez mais barata. Além disso, grandes players observam sinais sutis nas comunicações dos bancos centrais. Um ajuste de tom em uma ata de projeção, inflação revisadas indicam movimentos futuros, né, de juros, estão permitindo assim um reposicionamento antecipado. Entender a taxa de juros sobre a perspectiva macroeconômica global transforma o que muitos veem como um custo em uma ferramenta estratégica de alocação de capital, permitindo assim identificar oportunidades, proteger investimentos e antecipar movimentos de mercado com inteligência e precisão. Então, o câmbio é apenas o preço de uma moeda. Perdão, o câmbio não é apenas o preço de uma moeda, tá? Ele é um indicador macroeconômico global que reflete decisões de bancos centrais, fluxos de capital, políticas fiscais e eventos geopolíticos. Grandes investidores observam essas movimentações não para adivinhar o próximo ponto, mas para reposicionar recursos e proteger capital diante da volatilidade que redefine margens, liquidez e também expectativa de inflação. A diversificação internacional é a base da proteção cambial. Fundos globais, gestores internacionais e investidores de destaque mantêm exposição em múltiplas moedas e ativos dolarizados, como ETFs internacionais, contratos futuros e também fundos cambiais. Esse posicionamento não elimina o risco, tá? Mas suaviza impactos e permite que oscilações de uma moeda não comprometam a carteira global. Além disso, a análise macroeconômica orienta o reposicionamento setorial. Então, grandes players eles ajustam a alocação entre setores estratégicos para criar amortecedores naturais contra a volatilidade. O câmbio também é sensível às decisões de política monetária internacional, né? Mudanças nas taxas de juros de economias centrais, intervenções de bancos e revisões de expectativas inflacionárias funcionam como sinais de direção, permitindo aí a antecipação de movimentos antes que o mercado reaja. A disciplina e o planejamento são essenciais aqui, tá? Criar cenários, estabelecer gatilhos e agir de forma estruturada transforma o câmbio de um fator de incerteza em uma ferramenta estratégica de proteção e crescimento, alinhando risco e oportunidade de forma inteligente. No mercado global, informação não é apenas poder, é o combustível que orienta decisões bilionárias. Mas não basta receber dados, é preciso interpretá-los com método e contexto macroeconômico.
Bancos centrais, fundos internacionais e gestores internacionais, institucionais, avaliam cada divulgação, não de forma isolada, mas como parte de um cenário mais amplo que envolve inflação, juros, câmbio e crescimento global também. Fontes oficiais como o Banco Central ou IBGE, Tesouro Nacional, FMI e bancos centrais estrangeiros fornecem dados brutos, confiáveis e sem ruído. Agências como a Bloomberg, Reuters e Financial Times oferecem análises rápidas e consistentes, enquanto o calendário econômico permite antecipar divulgações e preparar os cenários estratégicos. Para grandes players, cada notícia é um sinal. Alta surpresa no PIB pode antecipar aí, por exemplo, o fluxo de capital, né? Mudanças nas taxas de juros e ajustes cambiais. O índice inflacionário inesperado muda a alocação entre ativos defensivos e de crescimento, então tudo pode mudar rapidamente. A leitura é multidimensional. Um único dado econômico reverbera em múltiplos mercados simultaneamente, tá? Então, investidores globais, eles antecipam impactos setoriais, monetários e geopolíticos, ajustando carteiras antes, né? Ou seja, antecipadamente. O diferencial não está apenas em acessar informações, tá? Mas em transformá-las em estratégia, criar cenários, redefinir gatilhos, registrar decisões e refinar o seu processo. Informação de qualidade abre porta, mas é a interpretação e a ação estruturada que permitem os grandes players transformar dados em vantagem competitiva. É o que todo mundo quer, né? E também antecipar movimentos, movimentos no mercado global. Sempre chegar primeiro, tá? Ciclos econômicos não são apenas padrões previsíveis de expansão e contração. Eles são um mecanismo central que orienta decisões globais de alocação de capital. Então, os bancos centrais, fundos soberanos e gestores institucionais é, ao redor de todo mundo, né? Não monitoram apenas os indicadores domésticos, tá? Eles interpretam o ciclo econômico de cada país, como um sinal sobre risco, né? Liquidez e oportunidades também internacionais. Grandes players analisam simultaneamente múltiplos indicadores: crescimento do PIB, inflação, núcleo, produção industrial, crédito e confiança do consumidor. Tudo isso faz parte dessa análise. Essa leitura integrada permite antecipar movimentos antes que os dados isolados ou manchetes possam agir. Então, por exemplo, detectar sinais de superaquecimento em um país emergente pode levar à realocação de capital para ativos defensivos ou globais, né, ou moedas mais estáveis, enquanto sinais de recuperação precoce indicam oportunidade de entrada estratégica em ativos subvalorizados. Então, o ciclo econômico ele serve como um mapa de risco e oportunidade também, orientando aí decisões sobre setores, sobre ativos e também sobre regiões. Ele define onde liquidez deve ser preservada, quando o crédito se torna arriscado e também em quais momentos a alavancagem ela pode ser vantajosa. No cenário internacional, compreender o ciclo de cada economia permite que investidores antecipem fluxos de capital, ajustes monetários e políticas fiscais antes mesmo que se materializem, né? Então, influenciando aí a própria dinâmica do mercado. E eles têm esse poder realmente, né? Em essência, dominar a interpretação dos ciclos econômicos, na verdade, é transformar volatilidade em vantagem estratégica. E é isso que a gente busca. Quem entende o ritmo global consegue posicionar capital de forma precisa, proteger o seu patrimônio, né? E capturar oportunidades antes que a maioria ou a grande parte do mercado perceba. A política monetária não é só a taxa básica de juros, é o código secreto que orienta trilhões de dólares ao redor do mundo. Para grandes bancos centrais, fundos globais e investidores institucionais, cada palavra de um comunicado, cada nuance de uma ata é analisada como um sinal de futuras movimentações do mercado, tá? Pequenos detalhes podem gerar grandes ondas em bolsas e juros e moedas também, né? Um exemplo clássico é o Taper Tantrum de 2013, quando o Federal Reserve, né, o Fed dos Estados Unidos, mencionou a redução gradual de estímulos pós-crise. Só a palavra tapering que tinha na comunicação causou fuga de capital de mercados emergentes e disparada de juros globais. Então, quem entendeu o que estava sendo sinalizado ali conseguiu se posicionar antes da turbulência e com certeza ganhou muito, né?
Para investidores, o segredo está em observar três camadas aqui, tá? O que foi decidido, o que, o que, por exemplo, justificaram e o que indicam sobre os próximos passos. São três pontos importantes aqui. Um tom mais hawkish antecipa juros em alta, um tom dovish indica aí estímulos e liquidez, né? Mesmo iniciantes podem aprender a interpretar, analisar discursos, comparar palavras, mapear cenários e imaginar reações do mercado. Esse método é, ele transforma improviso em estratégia e ajuda a tomar decisões conscientes também. Decodificar a política monetária é mais do que entender números, é aprender a ler sinais globais, antecipar movimentos e proteger capital, mesmo sem experiência prévia. É a chave para transformar a volatilidade em oportunidades e começar a operar com inteligência desde o primeiro passo. Então, no mercado global, o risco nunca desaparece. Ele apenas muda de lugar, velocidade e de intensidade também. Grandes fundos, bancos centrais e investidores institucionais não veem risco como algo a evitar. Não, não, não. Mas como uma informação estratégica capaz de orientar decisões que movimentam trilhões, né? Compreender como os indicadores macroeconômicos revelam para onde o risco está migrando é o primeiro passo para transformar a volatilidade em vantagem competitiva. O planejamento de risco é a ponte entre leitura macroeconômica e a execução prática. Não se trata apenas de proteger capital, mas de orquestrar decisões que equilibram preservação e crescimento, né? Grandes players, eles trabalham sempre com cenários múltiplos, benigno, base e adverso, né? E definem previamente gatilhos e estratégias para cada situação. Assim, oscilações cambiais ou mudanças súbitas nos juros não são surpresa, mas pontos de decisão já mapeados. Isso facilita muito. Para mitigar riscos, utilizam a diversificação geográfica e setorial, né? Hedge, a gestão de liquidez também, ajustes táticos e renda em renda fixa e ações, tá? O diferencial está na disciplina, revisões periódicas, registro de decisões, controle de perdas e também aprendizado contínuo transforma um risco em uma bússola para navegar na macroeconomia, né? Na macroeconomia global. No final, quem domina a gestão de risco não reage à incerteza, ele antecipa movimentos, protege o patrimônio e aproveita oportunidades. Então, você sabe qual é a diferença entre quem apenas acompanha o mercado e quem consegue realmente estar sempre um passo à frente? Não é a quantidade de notícias que lê, mas a forma como transforma dados em decisões práticas no momento certo. Tem que ser rápido. Quando falamos de inteligência econômica aplicada, estamos tratando exatamente disso, tá? O uso inteligente dos indicadores para agir com velocidade e método. E aí vai um segredo que poucos aplicam. Não basta saber que o PIB vai ser divulgado amanhã, ou, por exemplo, que a inflação veio acima do esperado. É preciso entender como esses dados se conectam ao seu portfólio e quais movimentos precisam ser executados em resposta, né? Pense assim, antes da divulgação, já tenha cenários claros. Se o dado surpreender para cima, beleza? Aumento a minha exposição em ativos de risco. Se for para baixo, reforço posições defensivas. Isso reduz o improviso, claro, e elimina decisões baseadas apenas em emoção do momento. Outro ponto-chave é a correlação entre indicadores. Uma inflação alta não mexe apenas nos juros. Ela pode influenciar, por exemplo, o câmbio, o consumo e até o humor do mercado externo. Então, se você aprende a ver essas conexões, você cria uma leitura muito mais rica do cenário. E por último, tecnologia é a sua aliada. Os dashboards, né, alertas e plataformas de análise em tempo real, eles encurtam muito a distância entre informação e ação. É isso que transforma a volatilidade em oportunidade e te coloca no mesmo nível de preparo dos grandes estratégias. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.